Um abraço a você, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar do assunto Muitos são os chamados e poucos são escolhidos. É um assunto que sabemos está no Evangelho e nós vamos tentar uma melhor compreensão desta afirmação. Na questão número 115 de O Livro dos Espíritos, nós vamos verificar que os Espíritos ensinaram a Kardec que todos nós fomos criados simples e ignorantes. A cada um de nós foi dada uma missão para que nós pudéssemos realizar, aprender e crescer. E o destino de todos nós será a felicidade, já que Jesus nos colocou que das ovelhas de seu Pai nenhuma se perderia. Portanto, a caminhada para nós é igual na origem. Todos partimos de um mesmo ponto, simplicidade e ignorância. E também será igual no futuro, porque todos nós chegaremos ao ponto de felicidade, ao ponto de conquistas, de evolução espiritual. Agora, no caminho, nós sabemos que existem duas grandes leis que vão direcionar. Primeiro, nós temos que saber que a lei do amor, segundo os ensinamentos de Jesus, é o que gerencia toda a vida. É o resumo de todas as demais leis divinas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos deve ser o resumo de como nós devemos proceder no nosso dia a dia. Bem, mas para poder direcionar o nosso crescimento, o nosso aprendizado, há duas grandes leis. A primeira é a lei do livre-arbítrio. Pela lei do livre-arbítrio, nós sabemos, poderemos sempre fazer as escolhas do que nós vamos realizar, quando nós vamos realizar e como vamos realizar. Cada um de nós tem essa liberdade de fazer as suas escolhas em todos os momentos da vida. Muitas vezes, ao imaginar esta lei do livre-arbítrio, a gente nos imagina fazendo grandes opções na vida, grandes escolhas, mas na realidade ela está presente no nosso cotidiano, ela está presente no nosso dia a dia, a cada momento, a cada nova situação que a vida nos oferece. Então, logo ao acordar, nós já temos opções e escolhas a fazer. Quando chegamos no trabalho, quando estamos no trânsito e alguém nos fecha, à frente do carro, podemos escolher xingar, podemos escolher fazer uma oração por aquele irmãozinho, enfim. Em todas as situações da vida, nós estamos diante de escolhas a serem feitas. Lei do livre-arbítrio. Mas caberá a nós a responsabilidade pelas escolhas. Pelas boas escolhas haveremos de receber os méritos. E pelas más escolhas haveremos de receber os débitos que nos imporão dificuldades no futuro, como lições da lei divina, para que venha nos ensinar, para que possamos aprender a fazer escolhas melhores. É a lei de causa e efeito. Portanto, se há liberdade na escolha, há imposição no momento de colher os frutos da escolha que nós fizemos. Bom, vamos falar então dos chamados. Muitos são os chamados. E esses chamados, eles são de vários aspectos. A primeira coisa que nós temos que analisar é o seguinte: quem foi que chamou? Ou o que nos chamou? Muitas vezes nós saímos pela rua e somos chamados por uma publicidade, um outdoor na rua, ou em casa mesmo, numa publicidade de rádio, de televisão, de um jornal ou revista que estamos lendo. Somos chamados, nos lembramos de alguma necessidade e vamos buscar a realização daquilo através daquele chamado. Outras vezes, uma cena que nós presenciamos no lar ou na rua nos traz à lembrança realidades e nos chama a determinadas reflexões ou a determinadas realizações. São chamados que a vida nos traz. A internet, quando nós recebemos mensagens, hoje em dia, que vêm de todos os lados, a cada nova mensagem, uma ideia nova, uma sintonia nova, um chamado novo, que nós devemos começar a fazer escolhas. Nós somos chamados através dos nossos próprios sonhos, quando nós acordamos pela manhã e nos lembramos daquilo que sonhamos. Muitas vezes nós podemos fazer grandes reflexões
por aquela lembrança dos nossos sonhos e são chamados para que a gente possa realizar isso ou aquilo, caminhar por esse ou por aquele caminho, de acordo com o chamado que nós recebemos. Muitas vezes, chamados através do noticiário de televisão, nós somos chamados à crítica. Quando se está noticiando algo de ruim, que alguém cometeu um delito, um crime qualquer, muitas vezes nós somos chamados à crítica. Vamos atender ao chamado? Ou vamos atender ao chamado de Jesus? A intuição, muitas vezes, nos traz outros chamados. O chamado também pode vir por uma pessoa, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que nos chama para boas e para más realizações. Portanto, além de quem nos chama e do que nos chama, nós temos que analisar qual é a natureza do chamado que chegou até nós. Esse chamado é para fazer o quê? Uma reflexão? É para um momento de lazer? É para um determinado trabalho? É para fazer algo de bom, elevado, que vai proporcionar o bem para mim e para o próximo? Ou é um chamado para algo negativo, para uma crítica destrutiva com relação a outras pessoas? Enfim, qual é o chamado? Aí nós vamos saber que Jesus nos ensinou que existe a porta larga e a porta estreita. E o chamado do mundo é aquele que nos chama para a porta larga, para as realizações sociais do dia a dia, que muitas vezes pode nos levar a dificuldades, a compromissos que nós assumimos. Isso não quer dizer que toda a vida em sociedade é negativa, não, pelo contrário. Nós, seres humanos, devemos viver em sociedade, devemos conviver, porque é na convivência mútua que nós vamos aprendendo uns com os outros e vamos ensinando uns para os outros. Mas na vivência em sociedade, há situações boas, elevadas, de construção, seja no nosso trabalho, na nossa religião, no momento de lazer, mas também há locais e realizações que podem nos trazer fatores destrutivos, fatores negativos para o nosso aprendizado, crescimento enquanto espíritos imortais que somos e que estamos em busca da nossa perfeição. Então, a vida nos oferece uma série de chamados. Dentre esses, uns são a porta larga. São aqueles chamados que nos chamam para as coisas negativas da vida. Sentimentos negativos, de ódio, de vingança, de desamor, de ociosidade. Esses são os chamados da porta larga, porque normalmente a gente encontra muitas pessoas neste mesmo caminho e nós passamos todos juntos pela porta. Mas Jesus nos fala do chamado da porta estreita. A porta estreita é aquela por onde só passa uma pessoa. E até porque só passa uma pessoa por ali, cada um só pode passar com os seus próprios valores, com as suas próprias conquistas. Então, para que você possa atender ao chamado da porta estreita, há de você cultivar em seu coração sentimentos positivos, sentimentos bons de amor ao próximo, sentimentos, desejos de crescer, de aprender, de trabalhar, para que possa adquirir a condição necessária de passar por essa porta estreita, porque ela nos chama individualmente. Ninguém passa pela porta estreita e vai até Jesus pelas conquistas do outro. Ninguém toma a mão de ninguém e consegue levá-lo pela porta estreita. Um pai, uma mãe pode orientar o filho, pode dar o seu exemplo salutar para a educação e direcionamento do filho. Mas se o filho não aproveitar a lição dada pelo pai, se o filho não aproveitar o direcionamento que o pai lhe colocou no rumo da ética e da moral, ele não conseguirá passar. Porque o que o pai faz pelo filho, o que a mãe faz pelo filho é educar e encaminhar para o bem, assim como Jesus fez com relação a todos nós. Então, o convite da porta larga ela é muito mais constante em nossa vida. Isso é consistente com relação ao mundo em que vivemos, de expiações e provas. Se aqui é um mundo de expiações e provas, se os seres aqui reencarnados estão ainda no início da sua escala evolutiva, é natural que os convites para a porta larga, para as questões negativas da vida, sejam mais abundantes para nós. E, logicamente, isso pode ser uma dificuldade para que nós possamos fazer as nossas escolhas. E aí, então, como que nós devemos nos preparar?
Qual é o estado emocional que nós devemos nos manter para atender ao momento de cada chamado, para seguir ou não, para saber fazer a escolha diante de cada situação que a vida nos ofereça. Quando nós vamos fazer a oração dominical que nos foi ensinada por Jesus, a gente fala assim em determinado momento: não nos deixeis cair em tentação. E qual é a tentação que nos fala Jesus? A tentação é aquilo que vem de fora. São os convites da vida para que possamos passar pela porta estreita. Os convites para os descaminhos da vida, para os valores que não estão condizentes com a moral cristã, não estão condizentes com a lei de amor que nos ensinou o nosso querido Mestre Jesus. Portanto, quando nós falamos não nos deixeis cair em tentação, é justamente para que nós possamos merecer da divindade o auxílio através dos mentores espirituais para que nos fortalecerem, para que não venhamos a atender aos chamados da porta larga, que muitas vezes são chamados coloridos, vestidos de abundância, de muita alegria, de muitos festejos, mas que acabam muitas vezes também pelos excessos que contém, pelos vícios que contém, pelos equívocos que contém, nos levando para uma queda moral, nos levando para a não evolução espiritual, que é o nosso objetivo aqui, de evoluir espiritualmente. E cada vez que permanecemos no chamado da porta larga, nós paralisamos a nossa evolução, paralisamos a nossa jornada evolutiva. E nessa perspectiva, essa tentação, que é o que vem de fora, pode vir em forma de uma obsessão de desencarnado. Então, o que nós temos que fazer? Estabelecer uma sintonia de pensamento, de sentimento, buscar aquilo que Jesus nos ensinou, vigiar e orar. Estamos vigilantes diante das situações da vida, diante da qualidade do chamado que a vida nos apresenta. E na certeza de que temos o nosso livre-arbítrio. Temos o poder de escolher atender ou não ao chamado de acordo com a nossa opção. Paulo de Tarso já nos falava: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso atender ao chamado? Posso, tenho livre-arbítrio. Mas se eu atender o chamado, isso vai ser bom para a minha evolução enquanto espírito imortal que sou? Ou eu vou pagar muito caro por meia hora de alegria hoje? Por meia hora de festejo, de festa, ou por alguns dias de festa? Isso vai me trazer um custo muito caro na minha jornada evolutiva no futuro. São coisas que eu tenho que analisar para que possamos, dia após dia, ir promovendo a nossa transformação moral. Mas aí ainda, na oração dominical, chega um momento que a gente pede ao Pai: livra-nos, Senhor, de todo o mal. E qual é o mal do qual nós pedimos que sejamos livres? O mal que está em nós mesmos. São as nossas fraquezas, os equívocos, os vícios da nossa história, que nós fomos adquirindo no decorrer das nossas existências, no decorrer da nossa vida, enquanto espíritos imortais que somos. São as más inclinações, no dizer de Allan Kardec. Ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça cotidianamente para superar as suas más inclinações e promover a sua transformação moral. Então, quando nós pedimos que nos livre do mal, é o mal que está habitando em nós. Porque o orgulho do outro, o egoísmo do outro, a vaidade do outro não me prejudica em nada. É um mal para ele, porque vai prejudicar a sua jornada evolutiva, a sua evolução, o seu crescimento. Mas o que é mal para mim é o orgulho que está em mim, é a vaidade que está em mim, é o egoísmo que está em mim. Por isso, é deste que eu preciso me livrar. É esse que eu tenho que vencer, esforçando cotidianamente para vencê-los, como Kardec nos ensinou. E as conquistas desse esforço cotidiano é justamente o discernimento das razões da vida, do porquê de estarmos passando por esta ou por aquela dificuldade, e o fortalecimento da fé, na certeza de que somos capazes de vencer as adversidades da vida e de que nós vamos poder aprender a fazer as escolhas. Mas aí a frase de estudo hoje nos fala: poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque a escolha
será sempre de cada um de nós. Porque eu tenho a lei do livre-arbítrio. Quando eu sou chamado para algo, sou eu que escolho atender ou deixar de atender ao chamado. Como o chamado de que Jesus nos fala é o chamado para o bem, para as boas realizações, para acompanhar os seus ensinamentos, infelizmente, no mundo de hoje, nós sabemos que ainda são poucos os que se dão ao trabalho de acompanhar Jesus, se dão ao trabalho de ter em perspectiva o que é que Jesus faria em cada situação que a vida lhe traz para tentar imitar, para tentar fazer igual, já que Jesus é o nosso guia, Jesus é o modelo a ser seguido para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, a escolha, ser escolhido, é exatamente o exercício do livre-arbítrio de cada um de nós. Ao fazer a escolha, nós devemos sempre nos lembrar da lei de causa e efeito. Pela escolha que eu fiz ontem, é o que eu estou passando hoje. Se eu passo por um momento de dificuldade, de dor e de sofrimento, é porque eu fiz más escolhas no meu passado, seja nessa existência, seja em existências anteriores. Mas, pelas escolhas de hoje, eu vou colher os frutos no futuro. Então, se hoje eu tenho que colher os frutos amargos das minhas más plantações do passado, dos meus equívocos, eu posso começar a plantar bem hoje. Eu posso começar a plantar boas ações para que no futuro eu possa ter a boa colheita. Não é assim que nos ensinou o nosso querido Chico Xavier. Se eu não posso mudar o que eu passo hoje, porque lá no princípio eu errei, não tenho como mudar isso, eu posso começar a me modificar agora para mudar o meu fim, para ter um fim melhor. Então é essa que é a nossa busca. Mas qual que é o chamado de Jesus para nós? Bom, ele nos faz o chamado lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, quando ele diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. É esse o chamado de Jesus, conclamando a todos nós a irmos até Ele. Quem são os chamados? Somos todos nós. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Se de todos aqueles que me ouvem neste momento, se algum nunca passou por uma aflição, se algum não está sobrecarregado, assoberbado pelas dificuldades e problemas da vida, então Jesus não te chamou. Mas se você passou por alguma dificuldade, por algum desalento, por algum sofrimento ou dor, você está entre aqueles que Jesus chamou para socorrer, para auxiliar. Só que para atender este chamado, há um ônus, porque Jesus nos pede que passemos pela porta estreita. Para atender ao chamado de Jesus, temos que começar a cultivar em nós os valores morais da fé cristã. Temos que buscar viver a nossa vida de acordo com o exemplo de Jesus, que pode ser resumido na lei do amor, assim como ele mesmo resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas, se Jesus disse que com ele o jugo era suave, disse que com ele o fardo era leve, nós temos que ter em conta de que há jugo. O jugo pode ser suave, mas existe jugo. O fardo pode ser mais leve com Jesus, mas há um fardo a ser carregado e transportado. Então há um preço a ser pago. O jugo que Jesus nos pede é o jugo de vivenciar, pautar as nossas vidas de acordo com a lei divina. Jugo é aquela peça que se coloca sobre o lombo, sobre o pescoço do boi, para que ele possa transportar a carroça, o carro de boi. Então o jugo é aquela guia que vai nos caminhar para um caminho reto. E a guia que Jesus nos coloca é a lei de amor. Se vivenciarmos de acordo com a lei de amor, certamente estaremos atendendo ao jugo que Jesus nos colocou, que é suave. E o fardo? O fardo é o trabalho, porque não há realização, não há sucesso sem trabalho. Jesus nos falou:
O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Portanto, quem somos nós para deixarmos de trabalhar, para permanecermos na ociosidade? Então, o fardo que Jesus nos pede para transportarmos é o trabalho. E o trabalho, no dizer de Paulo de Tarso, é toda realização no bem, toda construção em nome do amor e em nome do bem a nós mesmos, em nome do bem ao próximo, da natureza, em nome do bem. Então, portanto, nós temos ainda dois valores a cultivar, né? Jesus fala assim, porque sou brando e humilde de coração. Nós temos que buscar cultivar essa brandura, a brandura no relacionamento com o próximo, sermos brandos, mais amenos, cultivar a calma, paciência, resignação, diante das situações da vida e do relacionamento com o próximo, e sermos humildes. A humildade também é aquilo que vai nos ensinar a amarmos, que é a condição que Jesus nos coloca para conquistarmos a nossa evolução. Lembrando que Jesus, ele é o nosso modelo e o nosso guia. Tê-lo como guia sempre foi muito fácil, porque o guia é aquele que nos toma pela mão e nos leva aqui e ali, nos mostrando, apresentando as coisas, nos orientando, né, guiando mesmo os nossos passos. Mas tê-lo como modelo é mais difícil. É tentar fazer no dia a dia de nossas vidas tudo como Jesus faria. A vida te traz uma adversidade, você reflete. O que é que Jesus faria nessa situação? E procura fazer igual. A vida te traz um sofrimento e você reflete o que é que Jesus faria. Alguém te faz uma ofensa na rua, no trabalho, em casa e você reflete o que é que Jesus responderia diante dessa ofensa e procura imitar. O que é que Jesus sentiria diante dessa ofensa e procura imitar. Então Jesus como modelo é esse que nos mostra os valores a serem vivenciados no dia a dia. Emmanuel nos diz que quando Jesus esteve entre nós, ele iniciou um grande movimento de levantar e seguir. Então, em todos os recantos onde Jesus passou, ele deu sinal de sua passagem, houve sempre uma grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André, Pedro, João, Tiago, lá na praia, deixaram as redes de pesca, se levantaram e seguiram Jesus. Mateus, na coletoria, levantou-se para atender o chamado do Mestre. Também os paralíticos, quantos no Evangelho nós vamos verificando que retomaram a saúde, se levantaram e seguiram Jesus, andaram. Lázaro, que estava no sepulcro, atendeu ao chamado do Mestre, levantou-se do sepulcro e seguiu Jesus. Também Paulo de Tarso procurou seguir a Jesus depois de ter caído do cavalo às portas de Damasco. Ele buscou se internar no deserto, tentar renovar em si todos os valores que havia aprendido na vida com a lei de Moisés. Foi tentar reciclar os sentimentos, aprendendo ao amor que Jesus ensinou. Levantou-se e seguiu o Mestre. Todos acordaram desta noite das ilusões, das dificuldades da vida, para prestar testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de grandes lições para nós, que hoje vivemos em um outro tempo, em uma outra época, de que muitas vezes, quase sempre, não são nos pedidos grandes sacrifícios para seguir Jesus. Quantos no passado, quantos seguidores do Mestre foram queimados na fogueira, foram entregues às feras, nos circos de Roma, quantos foram violentados, crucificados, e hoje a vida nos pede um sacrifício muito menor. Então, levantemos e sigamos o Mestre, e que Jesus nos abençoe. Muita paz.